Senhoras e senhores, o Manchester United é inacreditável. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar desse jogo que, olha, absolutamente maluco. Absolutamente maluco. Que jogo foi esse, cara? Que loucura foi essa? Confesso pra vocês que, inclusive, eu demorei muito mais pra vir iniciar esse vídeo. Eu assisti o jogo inteiro e, bom, acho que já se passaram aí quase 2 horas depois que o jogo terminou. E eu agora que estou vindo aqui gravar com vocês, porque, de fato, eu não sabia o que dizer. O meu sentimento durante a partida, os meus pensamentos do que eu ia falar sobre o jogo aqui com vocês depois do jogo foram mudando, assim, durante a partida. E, bom, da forma que foi, né, a vitória, a classificação, o gol no último minuto praticamente, tudo isso me fez, sei lá, não tinha o que falar, não tinha o que dizer. Então, de fato, eu demorei um pouco mais para conseguir conceber tudo aquilo que foi feito durante a partida e poder conversar aqui com vocês. Tô muito contente com o que eu vi do jogo, mas, aliás, estou muito contente com o resultado do jogo. Com o que eu vi do jogo, nem tanto assim. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse Manchester United 5, Lyon 4 pela Liga Europa. O Manchester United está classificado para a semifinal da Europa League. Antes de mais nada, deixa eu convidar vocês para se inscrever aqui no canal. Se você está chegando agora aqui no nosso canal Man United BR no YouTube, já se inscreve aí no canal. Se você já estava por aqui, confere se você de fato está inscrito, porque muitas das pessoas que nos acompanham por aqui, que assistem os nossos vídeos, que comentam os nossos vídeos, não estão inscritos. Então, dá essa força aí pra gente, é muito importante que você se inscreva, assim como é muito importante também que você comente nossos vídeos, deixe lá sua opinião, né? Mesmo se for para criticar o Manchester United, o Rubem Amorim, criticar a gente aqui também, enfim, deixa a sua opinião, porque é muito importante para fazer com que o canal cresça mais e mais e conquiste ainda outros torcedores do Manchester United para estar aqui junto com a gente e assim a gente fazer com que esse projeto que a gente ama muito, a gente gosta muito de fazer e que está sendo feito aí há 20 anos, siga crescendo ainda mais. E eu também quero convidar vocês para participarem do nosso grupo VIP no WhatsApp, o grupo VIP Man United BR. Por lá a gente fala sobre Manchester United 24 horas por dia, sem exagero, mas a gente está sempre falando sobre Manchester United por lá. É com certeza a casa do torcedor do Manchester United aqui no Brasil. É por lá onde a gente analisa os jogos, a gente fala sobre notícias novas, novas informações, também fala sobre contratações que podem chegar ou não, enfim. Por lá a gente fala sobre Manchester United 24 horas por dia, 7 dias por semana. É lá onde você vai querer estar para falar sobre Manchester United. É só você ler o QR Code que está na tela ou clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo para você ser um membro do nosso grupo VIP lá no WhatsApp. Grupo VIP Man United BR lá no WhatsApp. E agora sim, falando da partida, Manchester United e Lyon. Primeiro jogo, vocês lembram? 2-2 jogando lá na França. Jogo da volta em Old Trafford. E o Rubem Amorim escalou o Manchester United com o Onana no gol. Ficou nessa dúvida se ele escalaria o Onana ou não, porque tirou o Onana do jogo da Premier League. Mas, sinceramente, desde o início eu achei que aquilo foi mais uma forma de dar uma segurada no Onana, para ele respirar um pouco e voltar bem nessa partida contra o Lyon. Pelo menos eu acredito que essa foi a ideia do Rubem Amorim. E também dar minutos para o Brahim Diaz, porque o Brahim Diaz estava sendo nossos goleiros nas Copas, mas ele se machucou. Ficou aí um bom tempo sem poder atuar. Então, para dar esses minutos e tal, ele acabou poupando o Onana daquela partida, colocando o Brahim Diaz. Isso causou uma grande interrogação para saber quem seria o goleiro titular nessa partida decisiva contra o Lyon, mas o Onana é o goleiro titular do Manchester United. Isso só vai mudar se contratarem outro goleiro ou se o Onana sair, aí o Brahim Diaz pode ser até que assuma. Mas o Onana é o goleiro titular, foi titular nessa partida contra o Lyon. A linha de zagueiros formada pelo Mazraoui pela direita, o Maguire centralizado e o Leny Yoro jogando pela esquerda. Um pouco mais à frente, linha de 4 jogadores no meio de campo com o Dalot jogando na ala direita. Os dois volantes foram o Casemiro e o Ugarte e o Dorgu jogando pela esquerda. Na armação, nesse meio de campo aí, mais de armação
Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e o centroavante foi o Højlund. E o início da partida do Manchester United, assim como o primeiro tempo quase inteiro, foi muito bom do Manchester United, muito bom de fato. O Manchester United conseguiu chegar no intervalo com uma vitória por 2-0 e com muitos merecimentos, né? O Manchester United de fato jogou para fazer esse 2-0, foi um time que realmente soube se impor, soube aproveitar toda a atmosfera que foi criada em Old Trafford, inclusive com novidades nas arquibancadas, a primeira vez que o mosaico 3D foi estendido nas arquibancadas de Old Trafford. Então, todo aquele clima ali, aquela atmosfera de uma noite europeia em Old Trafford, de fato embalou o time foi muito bem. Foi muito bem no início da partida, fez um gol, depois do gol teve uma queda de rendimento, o Lyon começou a conseguir explorar melhor os seus ataques, depois o Manchester United voltou a ser melhor e conseguiu fazer o seu segundo gol. O primeiro gol do Manchester United na partida foi marcado pelo Ugarte, uma boa jogada do Bruno Fernandes, né? Recebeu um lançamento do Mazraoui, tocou para o Garnacho invadindo a área e o Garnacho, muito inteligente, tocou para trás, achando o Manuel Ugarte vindo de trás e fazendo o primeiro gol da partida. Depois do gol marcado pelo Manchester United, o Manchester United deu uma esfriada e o Lyon começou a aproveitar melhor, né? E aí começou a ir para cima, começou a criar mais chances de gols, criar mais perigo ao gol do Onana, em algumas boas finalizações do Lyon, inclusive com boa defesa do Onana. E o Manchester United, naquele momento, estava pior na partida, mas conseguiu se recuperar pouco tempo depois. O Manchester United, de fato, começou bem o primeiro tempo, depois dessa pequena pressão ali do Lyon, o Manchester United voltou a ser melhor na partida, um time que estava controlando mais a posse de bola, estava conseguindo chegar no ataque com alguma facilidade, inclusive o Garnacho perde um gol feito, né? Assim, ele faz tudo certinho, ele dá uma arrancada perfeita, ele dribla o marcador e de cara com o goleiro, na hora de tirar o 10, ele chuta em cima do Lucas Perry, goleiro do Lyon. Então, assim, um gol que com certeza, eu ia falar que poderia ter feito falta, não, acho que fez muita falta, porque se a gente poderia ter saído ali com 3-0 do primeiro tempo, e aí, né, o Manchester United teria que ter feito coisas ainda piores do que fez para conseguir não conseguir o resultado positivo. De fato, o Garnacho perde um gol muito feito, que é um defeito dele, né? Ele tem esse defeito. Ele consegue armar boas jogadas, mas as finalizações, a tomada de decisão do Garnacho é terrível. Mais uma vez, ele acabou fazendo isso. Mas o Manchester United ainda assim sai com 2-0 no placar do primeiro tempo, porque o Diogo Dalot recebe um lançamento do Maguire, um lançamento primoroso do Maguire, né? Acho que uns 70 metros a bola deve ter percorrido ali naquele lançamento. O Dalot consegue dominar. No corpo, ele ganha do Tagliafico, que era o defensor do Lyon envolvido na jogada, e finaliza para marcar o 2-0. Tenho certeza que depois desse gol, toda a torcida que estava em Old Trafford, todos os torcedores do Manchester United que estavam assistindo a partida, entendiam que ali era um jogo assim para ser daqueles jogos perfeitos, né? Uma noite perfeita lá em Old Trafford, com o time conseguindo uma boa vitória, assim como, por exemplo, aconteceu contra a Real Sociedad. O primeiro jogo foi mais complicado, chegou em Old Trafford, o Manchester United conseguiu superar. Mas o Manchester United, ele nos prega peças, né? O Manchester United, como eu disse no início do vídeo, é inacreditável, pro bem e pro mal. Voltamos para o segundo tempo com uma substituição logo de cara. O Mazraoui deixa o time e entra o Shaw. Possivelmente uma substituição por lesão. Eu não tenho uma confirmação, eu não tenho essa informação de fato do que aconteceu, mas eu acho que muito dificilmente o Rubem Amorim faria essa substituição se não fosse por uma questão física do Mazraoui. O Shaw entra em campo e esse é o primeiro ponto de mudança no jogo, a entrada do Shaw. Depois, o Lyon também fez algumas substituições, colocou um time mais para frente, colocou o Lacazette em campo, colocou o Fofana em campo, e esses jogadores é o segundo ponto de mudança da partida. Porque, de fato, depois da entrada do Shaw, né, das deficiências defensivas que o Shaw nos trouxe com a sua entrada, e da entrada desses jogadores do Lyon, que melhoraram e muito o time do Lyon, o jogo virou. O Lyon volta para o segundo tempo muito melhor na partida, mandando no jogo e conseguindo converter essa dominância em gols. O Manchester United foi para as cordas muito cedo, né? No segundo tempo, praticamente, o Manchester United não conseguiu fazer absolutamente nada em campo e o Lyon começou a ser melhor na partida. E, sim, muito rapidamente conseguiu ali o gol do 2-1 e depois o gol do 2-2. Em duas jogadas onde a defesa do Manchester United dorme, né, que isso não é novidade para ninguém, parece que desliga um disjuntor lá da defesa do Manchester United, o Lyon conseguiu então empatar a partida em uma margem de tempo ali de 6 minutos, né, entre o primeiro gol e o segundo gol, 6 minutos, o Manchester United saiu de um 2-0
para um 2-2 e complicando completamente a partida. E depois do gol do Lyon, né, do gol de empate do Lyon, assim, é o famoso quem empata quer virar, porque de fato o Lyon foi para cima do Manchester United, o Manchester United estava nas cordas. Algumas substituições também foram feitas pelo Ruben Amorim, ele tira o Højlund de campo, ele tira o Ugarte também, coloca o Mason Mount, coloca o Kobbie Mainoo, o time passa a jogar sem um 9 fixo, né, jogando então com um falso 9, que foi inclusive o Kobbie Mainoo. Enfim, substituições do Ruben Amorim que, no meu entender, não foram boas. Porque, sim, o Højlund estava fazendo uma péssima partida. Mas eu acho que naquele momento, a gente precisava de uma referência lá no ataque, pelo menos. Daqui a pouco eu até falo sobre isso de novo para defender esse meu ponto. E o Ruben Amorim acabou tirando esse jogador e colocando mais mobilidade, é verdade, mais talento também, né? Jogadores que conseguem trocar melhor passes, né? Tem mais talento, de fato, para se envolver no jogo, mais do que o Højlund, que não estava conseguindo nem se envolver no jogo positivamente, nem também finalizar jogadas, né? Não tem um posicionamento bom para finalizar jogadas. Mas, na minha concepção, eu acho que a gente precisava de um 9 fixo ali. Acho que o jogo ficou mais fácil para o Lyon quando a gente tirou esse 9 fixo, mesmo que o Højlund não estivesse fazendo uma boa partida. Dito isso, o Lyon estava bem superior ao Manchester United no jogo, estava conseguindo ser melhor na partida e chegando com muito perigo ao gol do Onana. A gente estava todo mundo naquela expectativa do Lyon fazer o 3-2 ainda no tempo normal. Até que em uma falta de ataque, né? Aliás, de contra-ataque, na verdade. O Manchester United estava indo no ataque ali com o Leny Yoro, que estava dando uma esticada na jogada. O Lyon acabou tendo um jogador expulso, o Tolisso. Já tinha feito uma falta de cartão amarelo no primeiro tempo. Depois ele fez umas 2 ou 3 faltas que poderia ter sido expulso. Não acho que deveria ter sido expulso, mas que poderia, porque foram faltas ali que ficou naquela margem do quase cartão amarelo. Acho até que ele só não levou cartão amarelo nessas outras faltas, porque ele já tinha um. E aí, nessa jogada que foi uma jogada de contra-ataque, matou o contra-ataque, uma falta clara para cartão amarelo, o Tolisso acabou sendo expulso e dando talvez um respiro para o Manchester United naquele momento, né? O jogo já estava 2-2, mas pelo menos depois que o Lyon perdeu um jogador, ele deu uma baixada, né? Assim, não estava com tanto ímpeto ofensivo assim, e aí o jogo acabou indo então para a prorrogação depois do tempo normal, o placar ter ficado no 2-2. Na hora de começar a prorrogação, o meu pensamento era: o Manchester United não pode perder esse jogo de maneira nenhuma. O Manchester United tem obrigação em se classificar. A gente estava jogando dentro de Old Trafford, a gente tinha saído com 2-0 no placar, tinha tomado 2-2 e estava com um jogador a mais, esquece. Não tinha desculpa nenhuma para o Manchester United não sair com a classificação, seja na prorrogação, seja nos pênaltis. Eu acho que até se fosse nos pênaltis, a gente já devia criticar e muito, mas eu acho que o Manchester United deveria ter se classificado na prorrogação por todos esses pontos aqui que eu citei para vocês, mas não foi bem assim. O Manchester United conseguiu tomar o 3-2 na prorrogação e o 4-2 depois de uma cobrança de pênalti, né? Um pênalti feito ali meio pelo Yoro, meio pelo Luke Shaw, acho que até mais pelo Shaw do que pelo Yoro. Acabou tendo um pênalti aí, o jogo já estava 3-2, depois do pênalti o 4-2. Nesse momento aí foi aquele balde de água fria gigantesco. Sim, é um vexame daqueles que iria ficar para a história. Você acabar sendo derrotado por 4-2, jogando em casa com um jogador a mais, depois de ter aberto 2-0. Então, assim, era um negócio para ficar para a história dos vexames do Manchester United, um dos maiores da história, com certeza. Seria caso o jogo terminasse dessa forma, com o Manchester United sendo eliminado desta maneira. Mas o Manchester United consegue uma reviravolta ainda. E cara, inacreditável que o Manchester United é. E essa reviravolta que o Manchester United conseguiu passa muito pelos pés, pela cabeça, pelo cérebro, pela aura de um cara. Carlos Henrique Casemiro. Casemiro, gente, que a gente passou aí um bom tempo vendo o Casemiro ser reserva. O Casemiro sequer entrava nos jogos. Casemiro não reclamou, Casemiro continuou trabalhando, continuou treinando, voltou a jogar sendo reserva, né? Entrava no segundo tempo dos jogos. Depois o Casemiro foi necessário que ele fosse titular por conta da lesão do Ugarte, né? O Casemiro voltou a ser titular e voltou a jogar muito bem, muito bem. E nesse jogo, sobretudo nessa prorrogação, o Casemiro já estava jogando muito bem durante toda essa partida contra o Lyon. Mas, falando especificamente do segundo tempo da prorrogação contra o Lyon, quando a vaca já estava praticamente dando adeus no brejo,
o Casemiro colocou o jogo debaixo do braço. Primeiro, ele sofre um pênalti, né? O Casemiro dentro da área, ele acaba dominando a bola, acaba sendo atingido e sofre um pênalti. Bruno Fernandes vai lá e marca o terceiro gol do Manchester United. Então, naquele momento, Manchester United 3, Lyon 4. Depois, o Casemiro, participando de uma jogada coletiva ali, ele acaba tocando para o Kobbie Mainoo, que limpa e marca o gol de empate. Ali a gente já estava no lucro, né? Depois de um 4-2 já na prorrogação, o Manchester United consegue um 4-4, gol do Kobbie Mainoo, que também é um jogadorzinho decisivo, tá? Kobbie Mainoo já tem uns golzinhos decisivos aí, já fez gol contra o Liverpool, já fez gol contra o Manchester City, gol de final de FA Cup, e agora mais uma vez fazendo um gol super importante, que foi o gol de empate aí contra o Lyon. Mas Carlos Henrique Casemiro não parou por aí, porque depois ele domina uma bola na intermediária e cruza na cabeça de Harry Maguire, um herói improvável que foi lá e marcou mais um gol decisivo para o Manchester United. Já fez algumas vezes nessa temporada. Este foi mais um gol decisivo de Harry Maguire. 5-4 para o Manchester United nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação. Cara, como eu já falei, o Manchester United é inacreditável para o bem e para o mal. Felizmente foi para o bem. E sim, o que teve de inacreditável, teve de emoção, teve sei lá, de sentimento em todo o Old Trafford. A torcida colaborou muito com isso, os jogadores se entregaram até o último momento, fizeram merda durante o segundo tempo do tempo normal inteiro. Mas depois eles se entregaram de fato. No final do jogo ali, eu vi Bruno Fernandes emocionado, o Dalot chorando, o Onaná emocionado, assim, além do Casemiro, né? Tem algumas fotos do Casemiro mesmo, dele mostrando toda essa paixão. Tem inclusive uma foto de um garotinho, né? Quando o Manchester United estava sendo derrotado, ele estava com as mãos na cabeça, assim, enxugando as lágrimas com a camisa do Manchester United. E na hora que eu vi aquilo na transmissão, tipo, eu me arrepiei, sabe? Porque, cara, a gente sabe o que é o sentimento, tá ligado? A gente sabe o que é aquilo. Aquele garoto, ele não viu os melhores momentos do Manchester United, né? Ele viu alguns títulos, ele viu alguns bons momentos, mas os melhores ele não viu. Então, se ele é apaixonado pelo Manchester United, já é nesse momento. Então, ele não, sabe, ele não viu o Cristiano Ronaldo no seu auge, naquele momento ali em 2008, 2009, pelo Manchester United. Ele não viu os melhores momentos de Champions League que o Manchester United teve, enfim. E, cara, naquele momento eu tenho certeza que o sentimento dele era muito ruim naquele momento. Tão ruim que ele estava chorando no estádio lotado e ele estava lá derramando lágrimas. E depois do gol da virada aparece novamente ele lá comemorando com o pai dele, que esse sim eu sei que viu os melhores momentos do Manchester United. Cara, aquilo foi, assim, uma cena... Tá aí as imagens para vocês verem, né? Uma cena, assim, muito, muito bacana de se ver de fato, né? O que essa cena representa ali para o Manchester United. E, bom, é isso, cara. Assim, eu até me perdi um pouco aqui do que eu tava falando no final aqui, porque me veio aqui na mente todo o sentimento que foi esse final de jogo pelo Manchester United. Me irritei muito durante a partida. O United, sim, tem muitos defeitos, gente. E um dos defeitos eu tenho certeza que é a parte psicológica, porque não existe o que o Manchester United fez no segundo tempo aí, do tempo normal de jogo. Um jogo muito, muito abaixo, um time completamente entregue. E depois, quando chega lá na prorrogação, o time volta a atacar, volta a querer vencer. E para mim, essa é a frase do jogo. O time que quis vencer, venceu. Porque o Manchester United, quando estava querendo muito vencer lá no primeiro tempo, abriu 2-0. O Lyon, quando estava querendo muito vencer, empatou o jogo e depois virou o jogo e ampliou o placar durante ali o segundo tempo, no tempo normal, e o primeiro tempo da prorrogação. E depois o Manchester United, de fato, quis vencer. O Manchester United foi para cima, o Manchester United empurrou o Lyon para dentro da sua área, a torcida em Old Trafford também, o tempo todo cantando o United Road, cantando a música também do Rubem Amorim, enfim, a torcida inflamou de um jeito que fez com que o Manchester United quisesse vencer, e isso foi a grande chave do jogo, foi querer vencer. O time que quis vencer e o que quis vencer mais por último conseguiu, então, essa virada aí. Cara, um jogo para a história. Eu sei que... eu vi muita gente falando, um jogo histórico, e muitas pessoas comentando, como é que é histórico? É um jogo de quartas de final de Europa League. O Manchester United já venceu Champions League, já venceu com virada histórica na Champions League. Mas, gente, assim, acho que jogos históricos, eles não precisam ser só jogos decisivos ou não.
da forma como foi essa classificação do Manchester United, foi sim um jogo histórico para o Manchester United. E, na verdade, para o Manchester United, não. Para o mundo do futebol. Porque vocês sabem muito bem que não é todo dia que acontece de um time sair vencendo por 2-0, tomar um empate, tomar a virada, pegar um gol de um 4-2 na prorrogação, jogando em casa e depois ir lá e conseguir a virada. Isso não acontece toda hora, eu não sei nem se já aconteceu na história. Então, sim, é um jogo histórico para o Manchester United que precisa tirar muitos ensinamentos dessa partida. Precisa tirar porque, assim, o Manchester United hoje ficou por isso aqui, de uma eliminação vexatória, mas conseguiu sair com uma classificação histórica, felizmente. E bem, pessoal, eu quero saber os comentários de vocês. Comentem, desabafem, falem o que vocês sentiram. Onde é que vocês estavam quando Harry Maguire fez o gol do 5-4? Enfim, falem sobre essa partida aí, esse jogo completamente maluco, o quanto que o Manchester United é inacreditável para o bem e para o mal, como eu já repeti algumas vezes aqui nesse vídeo. Enfim, comentem aí sobre esse jogo que ficou para a história. Ah, e um detalhe. O Manchester United está invicto na Europa League. O Manchester United é o único time invicto em todas as competições europeias. Cara, o Manchester United é inacreditável, vou falar de novo. Um abraço para todos vocês. Você que ainda não curtiu esse vídeo, por favor, curta esse vídeo, comente também, se inscreva no canal, não esquece. Siga a gente nas nossas redes sociais, conheça a nossa loja Manutted BR, por lá tem mais de 50 produtos pensados exclusivamente para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Seja um membro também aqui no nosso canal do YouTube, os membros aí do YouTube, o Clube de Membros está aberto aí para você se tornar um membro e apoiar aqui o nosso projeto. O seu nome está no final de todos os vídeos e também tem algumas outras recompensas, vídeos que são antecipados, prioridades no Superchat, enfim, algumas boas recompensas aí para quem é do nosso Clube de Membros, e a recompensa maior é ajudar o nosso projeto, assim como também você pode apoiar se tornando um membro lá do nosso grupo VIP no WhatsApp, que eu já falei para vocês aqui nesse vídeo. Um abraço para todos vocês e, cara, o Manchester United é inacreditável.